Na aula de hoje, nós trabalharemos a sociologia clássica de Max Weber, o terceiro grande sociólogo clássico. Diferente de Marx e Durkheim, Weber ele não vai fazer uma teorização da sociedade afirmando que os indivíduos são resultados de uma relação com as estruturas sociais. Então, em vez de focar no social como um todo, Weber nos traz uma proposta diferenciada, ou seja, ele centra sua sociologia numa explicação em cada um de nós, no indivíduo. Então, Weber não tem a preocupação de explicar o social como uma estrutura, mas cada um de nós, o que acontece com cada um de nós, no que ele vai denominar de ação social. Então, só fazendo a tentativa de ligá-los aos teóricos anteriores para ficar melhor compreendido, naquilo que a gente fez nas primeiras aulas, Weber é contra a ideia de Durkheim, no sentido que Durkheim diz que os fatos acontecem por acontecer, e isso, objetivamente, o sociólogo, o pesquisador, pode observar o fato e ver uma regularidade, e isso pode ser objetivamente descrito como ciência. Weber vai contra essa ideia. Weber vai dizer que cada um de nós, quando está envolvido num fato, aquele fato não acontece por acontecer, mas que o indivíduo tem uma motivação subjetiva, dentro de sua cabeça tem uma intencionalidade, tem uma motivação. Então, nenhum de nós faz nada que não seja movido por uma intenção, uma finalidade, aquilo que os gregos chamavam de uma teleologia, de um objetivo. Então, é mais ou menos assim. No pensamento de Durkheim é como se o sujeito que ele passa num bar e ele já saiu de casa com a faca na cintura e o sujeito mexeu com ele, tirou uma piada e ele enfiou a faca no sujeito. Então, segundo Durkheim, houve um homicídio onde um sujeito esfaqueou o outro. Ponto. O fato observado foi esse. Para Weber, não foi bem assim. Esse indivíduo saiu de casa com essa faca na cintura. Por que ele não deixou essa faca em casa? Então, ao levar a faca para a rua, ele já estava movido numa intencionalidade de fazer algo com essa faca. Então, ele estava movido numa subjetividade voltada para matar. Então, o sujeito que mexeu com ele só riscou o fósforo e ele fez o homicídio. Então, essa é mais ou menos a dualidade entre a luta metodológica entre Weber e Durkheim. Durkheim não acredita que os fatos acontecem por acontecer, mas todo fato tem um sentido para aquele indivíduo que está envolvido no fato. Daí sua sociologia vai ser chamada de sociologia compreensiva. Compreensiva no sentido que ele tenta compreender a motivação que está dentro da cabeça do sujeito que está envolvido no fato social. Então, que motivação, que intencionalidade tem esse sujeito para se envolver na ação social? Daí, então, que os fatos não acontecem por acontecer, mas que o fato sempre é movido de uma motivação subjetiva, de uma consciência íntima. No embate metodológico, científico, acadêmico de Weber com Marx, Weber faz uma grande crítica ao Marx por ele eleger a economia, as relações produtivas ou de produção como fator central que dispara sua teorização. Weber vai dizer que Marx elegeu uma explicação monocausal, uma explicação centralizada demais, aquilo que alguns filósofos no final do século XX chamavam de determinismo econômico, e ficou como que tirou um pouco da força vibrante que a teorização de Marx tinha no início do século. Bom, então Weber afirma que os fatos acontecem numa causalidade pluricausal. Então nenhum fenômeno pode ser explicado baseado numa só causa. Também Marx explica os fenômenos, como Durkheim, onde o indivíduo ele está sofrendo uma ação das estruturas sociais.
Enquanto Durkheim demonstra que essas estruturas sociais são o que ele denomina de uma união moral, uma moralidade, uma consciência coletiva que pressiona o indivíduo para ser como a sociedade quer, ao passo que Marx não. Nós somos frutos, em Marx nós somos frutos das relações de produção, nós somos frutos dessas estruturas sociais já concretizadas economicamente, onde eu sou fruto dessa minha posição na relação econômica que me pressiona para me ser o que eu sou a partir da economia. Marx, por exemplo, vai tecer uma grande crítica ao conceito de cidadania de John Locke. Quando John Locke teoriza que todos são iguais perante a lei, na ideia de uma cidadania política, de uma cidadania jurídica, Marx diz que isso desloca a atenção da sociedade para a questão da exploração no trabalho. Então Marx em momento algum nega que nós temos uma igualdade política e jurídica. Só que Marx aponta fortemente que a desigualdade entre os indivíduos está nas relações econômicas e não nas relações políticas e jurídicas. Então, lá no acesso à posse dos bens e propriedade é que se encontra as desigualdades. Weber não vê o indivíduo vamos dizer assim, pressionado por estruturas sociais. Weber diz que o indivíduo ele vive numa teia de significados, parece muito um conceito com uma influência aí psicológica, né? Weber leu Werner Sombart, um sociólogo também clássico alemão. Weber, então, ele tem aí uma certa influência de Wilhelm Dilthey, um psicólogo alemão, filósofo também, que influenciou um pouco esse pensamento. Então tem um fundo meio aí da psicologia, de uma subjetivação na ideia de Weber. Então, eu vivo na sociedade em função de como é que é entendido o sentido para todos que estão na sociedade. Então, o sentido de algo se forma a partir de uma teia de significados, onde uma vez eu compreendendo o significado daquilo, os outros também vão compreender. A sociologia de Weber é chamado, então, vou frisar claramente isso, de sociologia compreensiva, no sentido de que busca compreender o sentido da ação de um indivíduo em determinada ação social. O que me motivou a estar nesta ação? Também sua sociologia, e isso é básico em qualquer manual de sociologia que aborde Weber, sua sociologia é uma sociologia dita racionalista, que vem buscar essa racionalização do mundo. Então Weber, basicamente, ele é aquele autor que reafirma muito forte os valores da modernidade industrial. O mundo produziu um desencantamento. Então esse desencantamento no mundo significa que definitivamente o mundo não é mais explicado por nenhuma tutela divina, o mundo não é mais procedente de Deus. Então houve esse desencantamento, onde o mundo passa a ser explicado por uma racionalidade mundana, né? Essa racionalidade tecnocientífica que iria dominar até, né, os nossos dias. Também, em consequência ainda da teorização de Weber, nós entendermos esse mundo hoje com uma visão tecnocientífica muito forte, racional, técnica e científica. Weber fala da transição das sociedades antigas, onde havia uma dominação política muito tradicional, de um rei, de um pai, de um padre, para uma dominação política também carismática na antiguidade, onde sempre o líder era um líder que dominava pelo carisma, né? Pela aquela força de onde chegava, sua força pessoal era muito grande, e o capitalismo instaura uma dominação política chamada racional, legal, baseada na autoridade de um cargo, na autoridade de um chefe eleito pela própria população, onde sua importância se dá pela importância do cargo e todos então elegem uma devoção. Isso estrutura a própria maneira de ser do que a gente denomina de Estado moderno. Então Weber é um dos que praticamente eu situaria como pai da teoria do Estado moderno, de um nível tão bom quanto Maquiavel e quanto Hobbes, no sentido de que Weber fala praticamente as grandes circunstâncias de formação do Estado como nós conhecemos hoje,
de um Estado que domina uma só força política dentro de um território, de um Estado que detém a violência legítima. Então o Estado, em nome da polícia, do exército, ele é esse órgão que mantém a ordem, e o Estado também, ele é esse aparato, diferente de todas as formas de política do passado antes do capitalismo. O que era a política antes do período capitalista? Era a política centralizada numa autoridade que centralizava o poder político, via de regra um militar, um rei, um sacerdote, em todo o pré-capitalismo. E do capitalismo em diante, é essa autoridade que procede então de uma força legal e de uma autoridade que cria um chamado corpo administrativo burocrático. Aquilo que o Estado se torna tentacular, ele com todos os seus tentáculos, ele controla cada um de nós, sabendo a nossa função, o que nós produzimos. O próprio Weber vai denominar essa situação de a jaula de ferro do Estado, onde todos nós estamos dominados por essa força de dominação do próprio Estado. Então a proposta de educação de Weber é uma proposta de educação emancipadora, é uma proposta de entender esse período nosso racional, tecnocientífico. É uma proposta então de um saber, de um conhecimento como um saber especializado, que o conhecimento e a educação fosse feita para estabelecer uma elite de indivíduos que seriam especializados nessa questão do conhecimento, e que o conhecimento serve para a ascensão social, e que, basicamente, a educação estaria a serviço desse desencantamento do mundo, de cada um de nós entendermos que nós não somos sujeitos tutelados e que nós temos, então, uma tendência a trabalhar mais atualmente com essa questão de um conhecimento a serviço da ciência, da técnica, da libertação do homem em relação a toda forma de tutela sobrenatural. A proposta de Weber também afirma a questão de que o que nós fazemos, ele vai centralizar com o nome de ação social. Então eu posso fazer uma ação que seja uma coisa mais comum do dia a dia, ir a uma missa, assistir televisão, frequentar a casa de um amigo, ir à igreja. Então isso era uma ação do indivíduo chamada ação tradicional. E também eu posso fazer uma ação baseada, eu matei alguém por honra, então no rompante eu fiz um ato violento contra alguém. Então essa ação era uma ação que ele denomina de afetiva. E também eu poderia fazer uma ação baseada em algo que eu tenho um valor, então uma ação orientada para um valor. Enfim, entender então que sua sociologia se centra numa explicação em cima do indivíduo, e que toda ação tem um objetivo, que nenhuma ação acontece por acontecer, e nesse sentido ele termina desmaterializando, desmanchando tanto a teoria de Durkheim como a teoria de Marx.